Bem-vindo a mais uma entrevista da semana. Desta vez viajamos até Vouzela para falar com a equipa, com o técnico da equipa do Campia, o professor Lino, qual agradeço o convite para esta entrevista para falarmos um pouco sobre a vida do Campia, se bem que daquilo que sabemos o professor Lino pegou no início da segunda volta nesta equipa do Campia e começava mesmo por aí. É uma tarefa difícil esta que tem pela frente, visto que o Campia ocupa uma posição, diria que ocupa o campeonato dos aflitos. Antes de mais nada, boa noite à Rádio Lafões. Pronto, em relação à sua pergunta, realmente não foi tarefa fácil, porque quando nós pegámos a equipa já estava numa situação de aflição, estava em antepenúltimo. Pronto, e de qualquer maneira, nós sabíamos que iríamos ter uma tarefa árdua pela frente, uma vez que o campeonato ainda é longo e neste momento, segundo as informações que temos, serão 7 a 8 equipas. Daí a classificação atual ser complicada em termos de manutenção na divisão de honra. De qualquer maneira, temos a acrescentar que acrescentar a isso, tivemos logo o problema grave que foi, quando pegámos a equipa, de jogarmos logo com as equipas que estavam em termos de tabela classificativa, estavam no primeiro, no segundo ou terceiro lugar, que era o caso do Moimenta da Beira, do Lusitano e depois o Mangual, que estava mais um bocadinho abaixo, mas de qualquer maneira eram 3 equipas dificílimas. Nós sabíamos de antemão que não era fácil jogar com essas equipas. Nós, nos primeiros treinos, começámos a conhecer um pouco o plantel, as características técnicas e táticas dos jogadores e tentámos implementar um modelo de jogo que iria ao encontro das características individuais do plantel que temos. Detectámos logo algumas lacunas no plantel em termos de finalização, que era o que se vinha a verificar. De qualquer maneira, temos que trabalhar com o plantel que temos e tentámos adotar uma filosofia de jogo que fosse ao encontro da matéria-prima que nós temos. De qualquer maneira, os jogadores, em relação a esses jogos que eu referi, no caso do Lusitano, do Mangualde e do Moimenta da Beira, fizeram bons jogos. Agora pecámos na finalização porque, lá está, falta-nos aqui 2, 3 jogadores que nós sabemos que seriam uma mais-valia em termos de finalização para este plantel. Esta equipa do Campia não é das piores equipas em termos de defesa, mas peca realmente uma finalização. Falou-me há pouco que tinham que jogar com o plantel que tem. Não está nos horizontes do Campia arranjar mais alguém? Pronto, eu penso que não. Penso que a direção teve uma reunião, assim que nós pegámos no plantel, teve uma reunião com todos os jogadores. Nós temos 23 jogadores inscritos. Teve uma reunião com eles e assumiu um compromisso e no fundo posso dizer que é um compromisso mútuo, quer da direção, quer da parte dos jogadores. Compromisso esse que acarreta responsabilidades para os atletas e para a própria direção. De qualquer maneira, nós não foi por acaso que alertámos a direção por esse aspecto. Neste momento a direção não entrará em mais contratações, porque eu penso que este problema da finalização não deveria ter sido verificado nesta altura do campeonato, deveria ser logo no início do campeonato, a partir do segundo, terceiro jogo. Deviam estar atentos a esta situação e se realmente queriam manter o clube em termos de tabela classificativa e no meio da tabela daí para cima, teriam que nessa altura sim optar por contratar 2, 3 jogadores que seriam uma mais-valia para juntar ao plantel que tem, e eu penso que aí se calhar o Campia em termos de tabela classificativa não estaria na situação em que está. E o Campia, daquilo que já viu dos adversários que já apanhou pela frente, já acabou de falar há pouco, e pelo calendário, a equipa do Campia defrontou o Moimenta, defrontou Mangualde. A equipa do Campia, com os adversários diretos, que são as equipas que estão abaixo dos 10 primeiros, acha que daquilo que já viu, daquilo que defrontou, que consegue manter esta equipa do Campia?
Dada a situação atual, em termos de tabela classificativa, não vai ser fácil, porque, como eu disse, segundo as informações que nós temos, serão 7 ou 8 equipas. Ora, se de serem 7 ou 8 equipas, como costumo dizer, em termos matemáticos, a matemática é uma ciência exata. E, neste momento, se nós faturássemos 27 pontos, são 9 jornadas que ainda faltam, é natural que nós nos mantivéssemos. Agora, nós sabemos que isso não é assim que funciona na prática, porque nós temos ainda 9 jornadas pela frente, certamente contamos pontuar, agora não é tarefa fácil, porque nós, se tivéssemos ganho 2 jogos que nós, à partida, teríamos todas as possibilidades de ganhar, foi o caso principalmente do jogo com o Molelos, que jogámos em casa, que a equipa esteve muito bem, fez um grande jogo de futebol e no entanto, acabámos por perder o jogo. Já neste domingo, pronto, apesar de termos ganho aqui 3-0 ao Vozela, pronto, não foi daqueles jogos que a equipa tenha jogado bem, mas, no entanto, ganhámos. O futebol tem destas coisas, há o tal fator aleatório que ninguém controla, que é o fator sorte. Relativamente, ainda voltando atrás à sua questão, neste momento eu penso que não será muito fácil manter a equipa em termos de tabela classificativa na situação atual. No entanto, nós, a equipa técnica, a direção e os jogadores, irão fazer o possível e o impossível para, em termos de tabela classificativa, darmos o salto possível, que nos for possível dar em relação aos nossos adversários mais diretos. Nesta altura, quer os jogadores, quer a equipa técnica, quer também a direção, têm a noção que e da realidade que é da equipa poder não chegar ao objetivo de se manter na divisão de honra? Tem, uma vez que a própria direção, quando nos contratou, também não sabia do problema que estava a surgir em termos de divisão de honra e em relação à terceira nacional, que seriam para aí 7 ou 8 equipas, e na altura também não nos pediram, um dos objetivos que nos pediram não foi esse, foi tentar ficar acima dos 3 últimos. Pronto, é isso que nós vamos fazer os possíveis e impossíveis para fazermos o máximo de pontos possível. Agora, a própria direção tinha consciência disso quando nos contratou e sabiam perfeitamente que o clube já estava numa situação um bocado difícil. Nós também tínhamos essa noção. O que transmitimos aos jogadores é que nós vamos fazer tudo em prol do clube e no sentido de amealharmos o maior número de pontos para, assim, termos uma classificação que corresponda ao nosso trabalho, quer da equipa técnica, quer dos jogadores. Onde estamos a fazer esta entrevista é no Municipal das Chãs, um campo do Conselho, da sede do Conselho de Campia. Trabalham na sede do Conselho de Vozela. Campia é uma das freguesias, das maiores freguesias do Conselho de Vozela. Trabalham neste relevado para adaptar também a equipa para defrontar outras equipas com as mesmas condições. Pronto, exatamente. Nós, a direção com a autarquia e com o clube voselense, combinaram treinar aqui um dia por semana. O campo municipal das Chãs, às quintas-feiras, a partir das 8h15, nós treinamos cá sempre, até por uma questão de nos adaptarmos ao sintético, uma vez que a maior parte dos campos, excetuando o do Campia, e penso que há outro campo, não sei se é o de Fornelos, que não têm a relva sintética, todos os outros têm. Pronto, isto no fundo é uma adaptação dos próprios atletas, uma vez que nós, a maior parte dos campos, nós jogamos com a relva sintética. Claro que em termos de trabalho não tem nada a ver, não sabemos perfeitamente que uma coisa é trabalhar em campo relevado sintético, outra coisa é trabalhar num pelado, em que muitas vezes nós encontramos condições que, em termos de terreno, que não são as mais apropriadas para trabalhar determinados aspectos técnicos, verdade? Essas condições, o pelado é uma arma para a equipa do Campia quando joga em casa? Não, nós também não fazemos disso uma bandeira como arma. De qualquer maneira, nós treinamos 2 vezes por semana no nosso campo. Sabemos que há algumas equipas que estão mais adaptadas para jogar no sintético. No entanto, a nossa equipa também está adaptada para jogar quer no sintético, quer no pelado. Penso que isso também não é nenhum trunfo que nós utilizamos para com as outras equipas. Em termos de arbitragens, há quem se queixe e normalmente as equipas que estão no fundo da tabela, que a associação ou que são atribuídos os árbitros de menor qualidade. Tem sentido isso ao longo destes dias e destas jornadas que está à frente da equipa do Campia? Não, olha, em relação à arbitragem, eu costuma ser um aspecto que eu costumo um pouco de referir, porque admiro muito
o trabalho dos árbitros. Sei que muitas vezes arbitram sobre pressão e isso não é fácil. Ser árbitro, quer dos distritais, quer dos nacionais, não é fácil nos dias de hoje. No entanto, em relação à sua questão, todos os árbitros que nós temos apanhados, felizmente, eu penso que têm correspondido. Acho que um ou outro, pode haver um aspecto ou outro que tenha falhado, uma questão do amarelo ou outro. Refiro-me a um jogo que tivemos em Sernancelho. Pronto, que por vezes os árbitros também, sob pressão, quer do público, quer do banco, muitas vezes são obrigados, se calhar, a serem levados a tomar uma decisão ou outra que não a mais correta. Mas, no entanto, no cômputo geral, penso que nós temos apanhado muito boas equipas de arbitragem, que têm estado à altura, inclusivamente na questão dos foras de jogo, que têm sido excepcionais. Só como eu lhe disse, houve um ou outro jogo que, pronto, uma ou outra equipa de arbitragem pecou realmente por um ou outro aspecto que, se calhar, poderia ter até influência no resultado. Mas pronto, no cômputo geral, penso que as equipas de arbitragem da Associação de Futebol de Viseu, penso que há boas equipas de arbitragem e acho que tem havido uma evolução em termos no setor da arbitragem a nível da Associação de Viseu. O próximo jogo é com a equipa do Canaxini, uma das equipas que está um pouco mais tranquila na tabela classificativa, o sexto classificado. Consegue retirar alguma pressão a este jogo para os seus jogadores? Entram sem dúvida com menos pressão que a equipa do Canaxini. Sim, ora bem, nós neste momento foi um aspecto que nós, em reflexão com os jogadores, temos vindo a partir do jogo com o Molelos, a falar com os atletas, no sentido de fazermos o nosso futebol, pormos em prática o que nós fazemos em termos de trabalho a nível de treino, mas retirando essa palavra de pressão nas costas dos jogadores, porque nós neste momento vamos jogar o nosso futebol, vamos tentar, na medida do possível, honrar a camisola do Campia e vamos no sentido também de amealharmos o maior número de pontos, mas não com aquele sentido de estarmos a jogar sob pressão relativamente à questão de tabela classificativa, se ganhamos ou se perdemos, no sentido da manutenção. Vamos fazer os possíveis e impossíveis, os jogadores têm consciência disso, é a reflexão que temos tido com eles, e eles já estão mentalizados para que estão ali para fazer o seu trabalho e fazer o seu melhor e dar o melhor em prol do clube, no sentido de, se possível, nós amealharmos mais alguns pontos para subirmos em termos de tabela classificativa. Como é que é constituído este plantel da equipa do Campia? São jogadores todos oriundos desta região? Pronto, o plantel do Campia tem um lote de jogadores da área de Viseu, temos um jogador da zona de Aveiro e depois temos alguns jogadores aqui da região de Lafões, mas a grande fatia do plantel, a grande maioria até é da região de Viseu. Com a atual situação do futebol nacional, que vai acarretar também situações para o distrital, a equipa do Campia é uma equipa que recém chegou à divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu. O futuro, se a equipa do Campia não conseguir a manutenção, vai contar com o Pessolino no comando técnico do Campia, ou ainda não se fala nisso? Isso é uma questão que terá que pôr à direção. Eu não sei, neste momento não sei o que é que o Campia pensa fazer para a próxima época. Esta direção tem um mandato de 2 anos, por vezes ouvimos dizer que alguns, se calhar, já não querem fazer mais parte da direção, não sabemos. Isso é uma questão que terá que ser levantada à direção, porque nós, neste momento, não nos disseram nada relativamente ao futuro, embora eu, pessoalmente, penso que uma direção que pense no futuro terá que ter um projeto e terá que ter uma filosofia de trabalho no sentido de, neste momento, na situação atual que está o Campia, se realmente esta direção pretendesse se manter para a próxima época ou para as próximas épocas, teria que começar a trabalhar no sentido de arranjar um plantel para preparar a próxima época. Agora, neste momento, como disse, não sei o que é que se passará em termos de direção, se o Campia vai continuar no futebol distrital, se vai haver direção, se não vai. Isso neste momento não lhe posso adiantar mais nada sobre isso.
professor Lino é um homem que já passou por alguns clubes em termos de formação. Como é que vê a formação, principalmente nesta região de Lafões, também no distrito, mas essencialmente nesta região de Lafões? O Campia é uma equipa que não tem, para já, equipa de júniores. Não sei se está dentro da estrutura das camadas jovens do Campia, mas começando, voltando atrás na minha pergunta, em relação à região de Lafões, como é que se está a trabalhar a formação? Acha que os clubes no futuro podem aproveitar o trabalho que está a ser feito na formação? Pronto, eu relativamente à formação tenho uma filosofia própria que é a seguinte: eu penso que a formação, o futebol a nível distrital terá que passar forçosamente pela formação, porque nós vemos que, neste momento, dada a conjuntura económica do país, nós vemos que as direções têm graves problemas financeiros devido ao problema da situação da crise no país, nomeadamente em relação aos subsídios que são atribuídos pelas autarquias. As empresas também começam a não corresponder em termos financeiros, e os clubes e as direções têm sérios problemas. Daí que eu penso que os clubes terão que forçosamente começar a pensar seriamente em trabalhar a formação, mas formação de qualidade, no sentido de termos jogadores da região, que serão uma mais-valia para o clube, inclusive para a questão do público. Por outro lado, penso que, relativamente às condições de trabalho, é que não serão as melhores em termos de formação, porque, por exemplo, um clube como o Campia, que neste momento não tem um sintético para trabalhar, está a ter sérios problemas em termos de formação, porque eu também já estive lá na formação e sei o que é. Os miúdos e os atletas começam a fugir um pouco para os campos vizinhos, quer do Oliveira de Frades, quer do Vozela, que são sintéticos, e os miúdos começam a ter essa apetência para se deslocarem para um terreno onde têm melhores condições de trabalho. Voltando ainda à sua questão, da questão da formação, pronto, eu tenho uma visão mais ampla da formação, não só no sentido de se trabalhar a formação, no sentido de captar jogadores para que seja uma mais-valia nos séniores. Agora, relativamente aos clubes que só têm um campo de futebol, por exemplo, o caso do Campia, eu penso que, a nível de formação, pelo menos havia um escalão de formação que teriam que ter, que era os júniores, que era para, em termos de contratação de plantel a nível de séniores, poderiam ter um plantel de 16 jogadores, por exemplo, que é o que eu idealizo, e terem 3, 4 júniores que colmatavam perfeitamente uma lacuna ou outra de alguns jogadores, ou lesionados ou castigados. Voltando ainda relativamente à formação, pronto, eu já em alguns fóruns que eu tenho tido e em conversas paralelas com colegas, pronto, eu vejo a formação como uma visão mais ampla, e penso que há aí um clube que neste momento já começa a trabalhar muito bem a formação, que é o Oliveira de Frades, e o que eu tenho dito, pronto, a minha filosofia em relação à formação é esta: se possível, mas lá está, para isto se implementar aqui na Distrital, teria que haver uma direção muito forte, teria que haver uma articulação constante entre os treinadores, quer dos séniores, quer dos escalões de formação, no sentido de, se o futebol sénior, se a equipa, o treinador de futebol sénior está e tem uma filosofia de jogo e tem um modelo de jogo a introduzir no plantel, porque não, se realmente os atletas, a visão do clube é aproveitar ao máximo o número de atletas dos escalões de formação para os séniores, porque não começar a trabalhar logo a partir dos iniciados, mais juvenis e júniores, começar a implementar também nos treinadores de formação o mesmo modelo de jogo, para que os atletas, quando chegassem à idade sénior, já soubessem qual era o modelo de jogo, quais eram as movimentações táticas de cada jogador em termos de posicionamento no terreno. Penso que isso será uma mais-valia. Era uma mais-valia para os clubes. Sei que não é fácil implementar isto na Distrital, teria que haver um trabalho de muita articulação entre treinadores e entre a própria direção. Mas, sem querer interromper o seu raciocínio, é um trabalho difícil no distrito nesta altura, porque essa interação entre os escalões séniores e os escalões... não há aqui uma falta de
de entrosamento, uma falta de conversa entre uma parte e outra, e o futebol sénior está completamente dissipado do futebol de formação. Eu penso é um que mundo sim. Totalmente à parte. Exatamente, como disse, e dou-lhe total razão. Eu penso que nós vemos, em termos, na grande maioria dos clubes, o que vemos é o seguinte: o futebol sénior está sempre no topo da pirâmide e o futebol, os escalões de formação são vistos com uma visão quase no base da pirâmide. Eu penso que isso, enquanto houver essa visão, não pode haver evolução no futebol. E quando eu falava nesta filosofia de trabalho, penso que as pessoas que estão a funcionar num clube, todos os técnicos que estão a funcionar no clube, tem que haver, como eu disse, uma articulação constante e uma avaliação constante por parte de todos para que essa filosofia de trabalho seja implementada no clube. Não podemos ver só os séniores como os reis da pátria e os escalões de formação como entertainers, entretenimento de miúdos. Não pode ser isso, tem que haver o treinador, por isso é que o treinador dos escalões de formação muitas vezes é desvalorizado, não é valorizado o trabalho que faz o treinador da formação, porque eu costumo dizer em conversas paralelas que tenho com outros colegas, que o treinador da formação é tão válido ou mais que o treinador de séniores. E, como eu costumo dizer, os melhores treinadores deviam estar na formação, porque nós vemos aí muitas vezes miúdos que estão a ser treinados por pessoas que não têm o mínimo de qualificação nem de apetência para o cargo que exercem. Agora, eu penso que o futebol de formação tem que ser visto por parte do treinador não como o ver só o ganhar, a pontuação do clube. O mais importante será modelar aqueles jovens para o mundo da vida ativa e também, se possível, para o mundo do futebol. Mas depois temos que meter aí outra situação, que é o treinador tem que ver essa situação, mas depois há outra parte, que é o dirigismo, que, na minha opinião, põe um pouco de lado a formação, ou seja, tem porque os miúdos aparecem, até jogam e se arranja-se um grupo e joga. Depois, em termos de aproveitamento, e o que se tem visto ao longo, e se olharmos para trás, tem sido quase nulo. Temos poucos casos na região e também no distrito. Temos atualmente Oliveira de Frades, como falou, que tem aproveitado alguns jovens. Em São Pedro do Sul também tem aproveitado os jovens que passaram por aí, mas há também o dirigismo que tem que ter outra mentalidade em relação à formação. Exatamente, tocou aí num aspecto que é muito importante, que é em relação ao dirigismo. Eu aqui há uns anos atrás fui a uma ação de formação para treinadores no auditório da Universidade de Coimbra, e no auditório número 1 havia uma formação para treinadores e no auditório número 2 havia uma formação para dirigentes de futebol. Eu penso que os nossos dirigentes de futebol, alguma maioria deles, acho que necessitariam de alguma formação, porque hoje o futebol tem que ser visto com outros olhos. Penso que os dirigentes de futebol deveriam ter alguma formação a nível desportivo e isso realmente nota-se no terreno, porque lá, como disse, em relação aos jogadores jovens, aos escalões de formação, muitas vezes os miúdos, nós temos excelentes jogadores que passam pelas equipas de júniores e depois vemos, em termos de aproveitamento para os séniores, vemos quase uma nulidade em termos de atletas que acabam por ser aproveitados para os séniores. Eu penso que isso não será a melhor filosofia de trabalho, uma vez que muitas vezes perdem-se bons jogadores e quem tem a perder são só os clubes, porque ainda há aquela mentalidade que muitas vezes o jogador estrangeiro é que é o bom. Nós daqui podemos partir para o futebol nacional. Eu costumo dizer que desde o Benfica ao Rio Ave, todas as equipas têm escalões de júniores e saem excelentes jogadores de júniores a nível nacional, e eu pergunto onde é que estão esses jogadores de júniores, quando são centenas deles que saem, e eventualmente nessas centenas deles que saem tem que haver muito bons jogadores, e nós vemos que esses jogadores muitas vezes andam perdidos aí nas distritais, como eu já falei com alguns, que andam na Associação de Santarém e nas terceiras nacionais e não passam daí, e eu costumo dizer que esses jogadores têm duas pernas como têm os outros que são contratados, que vêm da Colômbia e da Turquia e etc. E eu penso que o país terá que ter outra visão relativamente a estes atletas, porque os clubes investem muito na formação, quer o Sporting, quer o Benfica, quer todos os clubes, e depois, no fundo, nós acabamos por ver jogadores que são contratados, que vêm do Brasil, vêm da Colômbia, etc. E quando nós temos cá bons jogadores, como dizia o empresário Jorge Mendes, aqui há uns tempos,
que em Portugal havia muito bons jogadores, ele é que não tinha tempo para observar, porque ele também é um empresário de top, não é? E só negocia não tem tempo para andar aí nas observações, mas certamente que apareceriam muito bons jogadores, inclusive nas distritais. Eu já, ainda há dias, numa reflexão com os jogadores, disse que há jogadores aí que nós observamos que com treinos diários estariam à altura de jogadores que neste momento estão na Primeira Liga. Então, e o que é que falta fazer para que esses jogadores possam se ingrar e possam aparecer nas equipas principais, na equipa sénior do Campia, na equipa sénior do Oliveira de Frades, do Viseu Benfica, etc. Tanto clube a fazer formação onde é que há tanto jogador, o que é preciso mudar para que... Mais uma vez, vamos à sua questão, que acabo de referir, do dirigismo. Eu penso que o dirigismo aqui tem que ter uma palavra muito importante relativamente aos escalões de formação, porque tem que saber o que é que pretendem. Se um clube aposta na formação, e formação de qualidade, e que nós vemos que está a ter frutos e que já tem ali um plantel de júniores com excelentes jogadores, não vejo por que razão é que o clube não opta por ter 4, 5, 6 jogadores, porque é impossível que num plantel onde existam 20 e tal jogadores de júniores, que não se aproveitem 4, 5 jogadores para o plantel sénior. Penso que aí o dirigismo terá que ter uma responsabilidade muito grande, assim como as equipas técnicas. Mas as equipas técnicas, muitas vezes, também é a velha história de muitas vezes, o treinador, e aí o dirigir, mais uma vez, eu friso a questão da formação no dirigismo, porque muitas vezes, se um dirigente tiver alguma formação e alguma noção do futebol, não pode embandeirar muito na alguma filosofia de um ou outro treinador, que muitas vezes o que nós vemos é que são treinadores que trazem 2, 3 jogadores, ou que indicam jogadores que vêm do Alcântara ou do Lousada, coisa do género, mas quando na realidade nós muitas vezes temos um viveiro dentro de casa e não aproveitamos a matéria-prima que temos. Eu penso que aí, quer equipa técnica, quer dirigismo, tem que haver um trabalho de articulação também entre ambos. Isto a priori, antes da contratação do plantel, o dirigismo tem que saber o que é que quer, que época quer fazer, que os jogadores querem, mas se tem formação, penso que terá que aproveitar os jogadores de formação, até por uma questão de brio do trabalho que foi efetuado pelo clube. Porque senão nós vemos aí muitas vezes a assistência dizer que vão ver jogos de futebol e acabam por não ver nenhum rapaz da região a jogar ou ali da área geográfica circundante. Por isso, eu penso que terá que haver uma nova mentalidade a nível de dirigismo e de equipas técnicas. Será utópico obrigar os clubes a ter uma equipa de júniores? Quem quiser participar no escalão sénior era obrigado a jogar. Acha isso impossível? Eu não acho isso impossível, mas pode ser um ponto de partida. Pode ser um ponto de partida, assim como pode ser um ponto de partida. Penso que a autarquia voselense também já está com essa filosofia e também poderá ser alargado a todo o país, que é os plantéis, mesmo na distrital, terem os X jogadores da região. Pode passar por aí, até por uma questão de assegurar o trabalho que tem sido feito a nível dos escalões de formação. Pode ser uma opção. E essa opção que disse, eu já a referi várias vezes, que é pelo menos um clube que sei que não é fácil, um clube que tenha só um campo de futebol, é quase impossível ter os escalões de formação todos, porque por questões de recursos materiais é quase impossível. Agora, pelo menos um escalão o clube teria que ter, que era o de júniores, até por uma questão de ter ali o que eu chamo de viveiro, que é para ter pelo menos 3, 4 jogadores que se possam aproveitar para a equipa sénior. Qual é a tática que vai preparar para o jogo na próxima jornada? Com frente ao Canas de Senhorio. Pronto, isso é segredo, não é? Isso é segredo, não vamos agora revelar a tática que vamos utilizar. Agora, como é que vai preparar, como é que vai defrontar? Nós tentamos, quando chegamos cá e sabemos quais são, temos um problema de finalização na nossa equipa, tentamos implementar um modelo no sentido de não sofrermos muitos golos. A nossa arma era o contra-ataque, vou já dizer aqui. Neste momento nós mudamos de filosofia de jogo, porque nós também precisamos de marcar golos, não podemos só
defender e ter uma linha intermédia com uma boa circulação de bola, mas também precisamos finalizar. Daí nós, a partir de agora, temos outra filosofia de jogo que vamos tentar implementar. Os jogadores já estão mentalizados para isso e vamos ver o que é que vai dar em termos de futuro. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa àquilo que já falamos nesta entrevista, para também terminarmos a nossa conversa. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não, acho que está tudo dito. Só queria desejar uma boa época, quer às equipas de arbitragem da Associação de Futebol de Viseu, quer a todos os clubes, quer a todas as equipas técnicas, e apelar para que no futuro os dirigentes do futebol, penso que terão que ter outra visão relativamente à formação. Acho que terá que haver uma valorização muito grande dos treinadores que trabalham na formação. Esses treinadores terão que ser vistos com outros olhos e terão que os dirigentes do futebol pensarem seriamente em aproveitar o maior número de jogadores possível da parte da equipa de formação de júniores, porque isso será o futuro do futebol distrital, porque como a situação económica do país está e as autarquias a reduzirem os subsídios, vai ser quase impossível os dirigentes de futebol manterem os clubes com atletas com valores, como nós ainda vemos aí um ou outro clube a pagar aos jogadores. Penso que terá que passar por aí o futuro do futebol distrital. Fica então um pouco desta entrevista, esta conversa com o professor Lino, técnico da equipa do Campias. Estaremos de volta numa próxima emissão. Um abraço.